Então, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula. Vamos dar continuidade ao desenvolvimento de aplicativos com Flutter. Estou aqui no site do Flutter e vamos dar uma olhadinha na documentação. Ao clicar aqui na documentação, podemos visualizar, já utilizamos aqui o Get Started, né, para fazer a instalação. Vamos olhar aqui, ó, na interface de usuário e vamos dar uma olhadinha em introdução. Construindo interface de usuários com o Flutter. Então, já entendemos o que é um widget. Widgets são os componentes básicos da interface, como por exemplo, text, que é um widget que cria textos, né? Podemos adicionar estilos na aplicação. Row e column, que também são os dois widgets bastante utilizados, onde eu consigo colocar widgets em linhas, ou seja, quando eu quero colocar vários widgets na mesma linha, seja texto, imagem, vídeo, colunas dentro de linhas, enfim, posso fazer essa mescla. Então, são dois widgets bastante utilizados, linhas e colunas, tá? Stacks, container também é bastante utilizado. E o Material Components. O Material Component também é um widget. Ele ajuda a construir outros widgets, tá? Então vamos tomar como base o Material Apps para criar os nossos widgets. Então, já demos uma breve introdução, né? Uma olhadinha aqui nessa própria documentação de interface de usuário, falando sobre introdução. Agora vamos dar uma olhadinha aqui em layout e introdução. O ponto aqui que eu quero mostrar é como vamos criar a interface. Então, a interface do Flutter, ele é composto por vários widgets. Então, temos widgets sendo construídos. Como é que a gente vai construir esses widgets? Aqui ele está como exemplo esse menu aqui, que parece um menu que fica ali na partezinha de baixo da tela dos aplicativos. Tá? Temos aqui um ícone, um telefonezinho, aqui um texto, call, aqui outro ícone, um texto, ícone e texto. A ideia aqui é entender como é que a gente cria essa mini interface, aparentemente um mini menu aqui, né? E vamos entender da seguinte forma. Então, a ideia aqui é o seguinte, é sempre pensar no elemento mais externo e vamos pegando os elementos mais internos para assim poder criar a interface como um todo. Então, para eu entender essa interface, eu tenho que visualizar o componente mais externo, o widget mais externo, que aparentemente é esse retângulo aqui. Esse retângulo podemos fazer a representação de várias maneiras, tá? Uma bem comum seria utilizar um container, tá? Então vou chutar, pelo menos, que esse retângulo aqui eu vou utilizar um container. Dentro desse container, o que é que temos? Temos o ícone aqui. Espera aí, antes de chegar no ícone, temos que utilizar aqui outro componente para fazer a montagem disso aqui. Toda vez eu tenho que pensar esses elementos, porque eu tenho 3 elementos, né? 3 conjuntos de elementos. Esses elementos estão dispostos em linhas ou coluna. Então eu posso pensar, uma maneira aqui que eu tenho 3 conjuntos de elementos que estão em linhas. Tá? Então posso pensar que esse aqui é um conjunto que está em linha, esse aqui é um outro e aqui é outro. Depois eu vou decompor cada elemento. Então eu tenho agora aqui um conjunto de elementos, tá? Eu posso chamar de um container. Dentro desse container eu tenho agora no formato de coluna, porque esses 2 elementos estão na vertical. Pensando agora nessa imagem aqui de baixo, temos o ícone e um texto.
Mesma coisa aqui, um ícone e um texto. Então, estão na vertical. Então, provavelmente, eu vou utilizar aqui o widget de coluna para representar esses dois elementos. Dentro do widget coluna, eu tenho um ícone e depois tenho um texto. A mesma coisa aqui, um ícone e um texto, um ícone e um texto. Certo? Então, do elemento mais externo para o elemento mais interno. Primeiramente, eu tenho esse container aqui, ó, que é um widget, e que agrupa outros widgets, tá? Tô chamando ele de container. Dentro do container, eu tenho um elemento, um widget chamado row, que vai organizar os elementos em linhas. Então aqui é o row. Dentro do row, eu tenho os filhos, os elementos que estão dentro do row. Aqui a gente chama de filhos, tá? Que são uma coluna, coluna, coluna. Bom? Então o column também, vocês lembram lá que é um widget, é uma coluna, coluna e coluna. Dentro de cada coluna eu tenho um ícone e aqui ele preferiu botar um container e dentro do container um texto. Tá? Então, essa representação visual desse menu aqui é decomposto nessa representação de widgets. Então, antes de mais nada, antes da gente começar a codificar, a gente precisa entender esse formato aqui, tá certo? Sempre pensando no elemento mais externo e depois vamos até chegar no ícone, no call, nesse íconezinho aqui, no root, que é o texto, esse ícone e no share, tá? Porque é assim que as interfaces do Flutter é construído, tá? Então a gente divide, decompõe essa interface maior em interfaces menores, em widgets, tá bom? Então aqui, como é que a gente esquematiza, como é que a gente mostra o widget? Então, ele está colocando aqui como exemplo o widget texto. Então, o nome do widget e dentro dos parênteses, né, eu vou colocar os parâmetros que o texto pode ter. Como é de se esperar, o texto, ele recebe um texto. Então aqui temos um widget texto que recebe um texto, tá? Image. Eu tenho várias maneiras de criar alguma imagem, tá? Então aqui ele mostra como é que eu utilizo os assets e eu posso ter dentro, que são imagens que ficam no próprio aplicativo. Então, dentro dos parênteses, eu passo o parâmetro da imagem. Bom? Material Apps. Material App é a estrutura padrão que iremos utilizar para criar os nossos widgets. Podemos utilizar também o Cupertino, tá? Mas vamos tomar como padrão aqui o Material App, ok? Recomendo que vocês leiam aqui, dê uma olhadinha nessa parte aqui, ó, docs.flutter.dev/ui/layout, ok? Então o que é que iremos fazer agora? Vamos abrir aqui o terminal e criar um aplicativo para fazer a apresentação, bem parecido com aquele que a gente fez. A ideia aqui é criar um aplicativo que a gente possa mostrar alguns textos, imagens e ícones, algo que possa parecer para a gente entender essa parte aqui. Antes da gente começar a criar o nosso aplicativo, é interessante que a gente tenha em mente como vai ser esse aplicativo. E para você ter uma ideia de como é que você vai fazer esse aplicativo, geralmente você rabisca ali no papel, faz algum desenho, faz um esboço e vamos fazer então algo parecido com isso. Eu vou entrar aqui no Figma, é um site que a gente pode utilizar para fazer o esboço de aplicativos. Geralmente, se você for trabalhar alguma empresa para desenvolvimento mobile, você tem alguém do time de UX, UI, que vai criar essa representação e você pega essa imagem e codifica isso. Você transforma essa imagem em código. Você vai criar as telas. Então, aqui vamos criar uma nova tela
Eu vou escolher aqui como frame, eu vou escolher um Android. E a ideia é fazer um aplicativo simples para a gente consolidar a apresentação de telas. Um aplicativo que tenha uma única tela e apenas de forma visual a gente consiga entender essa parte de como é criado as telas, tá certo? Vamos utilizar aqui um retângulo para representar a barrinha que fica em cima. Então essa barrinha, é um menu que fica em cima que pode ter o nome do aplicativo, da tela. Vamos colocar aqui um verdinho. Vou colocar um texto como apresentação. Eu vou tentar utilizar os elementos mais utilizados em aplicativos, tá bom? Então, é comum vocês verem aplicativos que tem essa barrinha de cima. Vou alterar aqui o tamanho. Apresentação, podemos deixar assim, branco. Eu vou colocar um texto qualquer aqui. Imagem está muito grande, imagem. Olá, algo desse tipo aqui. Que mais? Aqui eu vou mostrar um ícone. Vou deixar aqui como... Posso botar aqui como se fosse um íconezinho, que seria um íconezinho que fica daquele menu. O que mais que temos? Eu vou dar um copiar aqui. Seria o menu que fica na parte de baixo. Aqui eu vou ter um menu 1. Menu 2, não vai fazer nada, tá certo? Esse menu é apenas para a gente entender um pouco de como cria essa interface. Essa estrelinha aqui vai representar aquele menu hambúrguer que abre, né? Vem um menu lateral esquerdo. O que mais que eu posso colocar? Vamos lá, vamos criar aqui uma imagem. Eu vou colocar aqui uma imagem que eu poderia... Deixa eu pegar uma imagem aqui. Em vez de eu pegar a imagem, eu vou representar aqui só como um retângulo mesmo. Depois eu escolho uma imagem lá na hora. Uma imagem e vou botar aqui. E mais algo que poderia... Pronto, eu vou colocar aqui um menu. Um ícone. Vou representar pela estrela. Um ícone. E do lado um texto. Qual é o texto? Nome, Marilson. Deixa eu diminuir aqui, tá muito grande. Mudei no lugar errado. Então aqui eu vou colocar o nome, vou colocar, seguindo aquele mesmo padrão que já fizemos, a profissão, local de trabalho, e a idade, tá? E lá na hora a gente altera esse íconezinho aqui, tá bom? Só para finalizar, podemos também criar algo como aquele botãozinho que fica aqui.
Deixa eu pegar a mesma cor. Com mais, por exemplo, poderia ser. Tá? Então, poderia ser um aplicativo assim, que ele tem bem cara de aplicativo. Algo que você pode utilizar em vários outros aplicativos, como o menu, essa parte aqui que a gente chama de body, esse menu aqui de baixo, o menu lateral que eu não estou mostrando aqui, mas eu estou representando por esse ícone aqui que vai abrir o menu, esse botãozinho aqui, como por exemplo numa lista de tarefas que você adiciona valores. No iFood, por exemplo, ele bota como sendo um carrinho aqui, e por aí vai, tá bom? É um aplicativo bem simples que não faz muita coisa, na verdade não faz nada a não ser mostrar alguma informação. A ideia de criar esse aplicativo aqui é entender como é que a gente monta essa estrutura aqui, tá certo? E como é que a gente faz isso? Pensando da parte maior, da parte mais externa, e vamos adicionando, concatenando aqui esses widgets para criar algo parecido, tá? Algo parecido com isso aqui. Isso aqui é o esboço para a gente construir o nosso aplicativo, tá bom? Sem detalhes, na hora de eu criar lá, eu posso mudar um pouquinho essa cor, sem nenhum problema, mas a ideia é ter isso aqui como esboço, certo? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Vamos abrir aqui o terminal e aqui vamos criar uma pasta para o aplicativo. Vocês lembram lá como é que a gente cria um aplicativo? Então, Flutter create -project name, até ele me dá aqui como type hint o nome do meu projeto aqui. Eu vou chamar de app0101 apresentação. Que mais que eu tenho? Eu posso passar aqui, ó, platforms, passando, por exemplo, Android, iOS, e as línguas, por exemplo, Kotlin, ou Android e Swift, ou iOS, tá certo? A gente não vai entrar isso aqui, só estou mostrando essa parte aqui. Se quiser apagar, vocês podem até apagar, tá? Swift, que é mais o nome agora da pasta que eu vou chamar de app01 apresentação, beleza? Dou enter aqui, ele vai criar a minha pasta, vou entrar na pasta app01 apresentação, certo? E vou abrir isso aqui no VS Code, tá? Vou abrir no VS Code. Code ponto é o comando para ele abrir aqui o meu. Abriu aqui. Vamos lá. Vou aumentar aqui a tela. Fiz uma mensagenzinha aqui. E vamos lá. Do que tem aberto aqui, o que a gente precisa logo de cara? Aqui nessa pasta lib e o arquivo main.dart é o principal que a gente vai começar. A gente já viu, mas vamos refazer para clarificar mais a ideia da construção de apps. Tá, então vamos lá. O que a gente precisa entender aqui? Do zero. Vamos apagar tudo isso aqui? Não, vamos apagar, não. Vamos executar esse aplicativo que a gente está aqui só para mostrar como é que ele está sendo criado lá como é que ele está sendo criado. Vocês derem uma olhadinha aqui no VS Code, tem aqui, ó, no device, né? Então, ele não está marcando nenhum emulador. Antes de rodar o projeto, você precisa executar o emulador. Então eu vou escolher um desses daqui, são dois que eu tenho. Eu vou botar aqui, ó, esse da API 35, que é o mais novo, eu acabei atualizando ele. Vou escolher, na hora que você clica, ele já dá o playzinho, então ele está carregando aqui, ó, esperando conectar, tá abrindo aqui. Deixa eu ir para cá, eu acho que vai ficar muito grande.
Fica um pouquinho grande aqui, mas tudo bem. Como é novo, ele demora um pouco essa primeira vez para rodar aqui. Vamos aguardar um pouco. Beleza, tá aqui o celular, né? O emulador do Android. Bom, vou ajustar aqui, vez ou outra eu vou ficar trocando aqui, tá? E sobrepondo porque a tela para não ficar muito pequeno para vocês. Então, vou selecionar tudo aqui e vou executar. Ou eu venho aqui no terminal e boto Flutter Run para executar. Não vou fazer isso agora, depois eu explico por quê. Porque eu vou mostrar no começo e aí eu teria que ficar sempre dando start novamente lá no terminal. Não vou fazer isso. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui no VS Code, eu venho aqui nesse playzinho que tem um bugzinho aqui, crio um arquivo cloud.json e posso executar aqui o projeto. Esse projeto inicial que vem aqui no main.dart, né? Esse projeto tá aqui. Tá? Então ele vai executar o projeto no meu emulador. Então rodou aqui o aplicativo. O aplicativo é o padrão do Flutter. Esse padrão que eu digo é que ele vem por padrão aqui, tá? E aqui a gente pode notar algumas coisinhas, né? Ele tem esse menu aqui, que eu também já desenhei lá no esboço que a gente vai criar aqui. Tem esse conteúdo aqui do meio, tá? Um texto dizendo que você pode apertar aqui o botão. Quando aperta esse botãozinho aqui, que é um botão bem parecido com aquele que eu desenhei, quando você aperta aqui uma vez ou duas, ele vai mudando esse número aqui. Bom, apertou no mais, ele vai incrementando o valor. Tá 5, apertei, vai para o 6, tá 6, vai para o 7. Beleza, tudo bem. Então, vejam aqui esse aplicativo que a gente vai criar algo parecido com isso aqui, né? Pelo menos algumas estruturas aqui, como esse menu, vamos utilizar um texto, vamos criar um botão, apesar de não fazer nada, tá? E interessante que nesse aplicativo muda só esse valor aqui, tá bom? Todo o restante do aplicativo ele permanece inalterado, tá? Então tudo bem, vamos começar. Tem muita coisa aqui, tem muito comentário, eu até poderia tirar esse comentário para enxugar e explicar algumas coisas, mas vamos começar do zero. Apaga tudo aí. E vamos começar do zero. Lembra lá do Dart? Do Dart a gente sempre começava com void main. Esse void main aqui é a função principal. Toda vez eu dizia, ó, void main é a função, ponto de partida do Dart. Aqui não é diferente. Então a gente vai começar com void main. Toda vez que eu for criar um aplicativo, ele vai ter void main. Inclusive, tinha o void main lá no projeto esboço aqui. Deixa eu voltar. Então ele começa aqui com void main e tem um app. Tá? Então vamos lá aqui, ó, void main. Tenho dentro do void main eu tenho função aqui chamada app, que vai, na prática, executar o aplicativo, vai chamar o aplicativo, que nada mais é do que um widget. Então, o aplicativo em si é um widget. Lembrando aquela estrutura lá que eu falei, é sempre da parte mais externa para a parte mais interna. Então, a parte mais externa também é um widget e vai criando os widgets até nas partes mais internas. Dando continuidade no app, tá certo. Então, se vocês puderem ver aqui, deixa eu apagar esse app aqui, vou colocar um ponto e vírgula aqui no final, vocês podem ver que tem o seguinte, tem um vermelhinho aqui, o vermelhinho indica que tem o erro. Você bota o mouse em cima aqui no VS Code, ele diz qual é o erro. A função app não foi definida. Certo, não foi definida, ela não existe. Se vocês clicarem aqui nessa lâmpadazinha, geralmente vai dar uma sugestão de correção de erro. Então está dizendo o seguinte, ó,
tem que importar a biblioteca material.dart. A gente pode clicar aqui, ele resolve isso para a gente, ou poderia fazer aqui em cima, ó. Import, poderia digitar material.dart, ele me dá aqui como sugestão. Deixa eu dar uma olhada. Import, tem que colocar as aspas, né? Tem que importar. Quando eu estiver digitando aqui, ó, Dart, ele me dá como sugestão esse pacote aqui, ó, pacote Flutter Material.dart. Eu clico aqui, ele já adiciona aqui pra gente ponto e vírgula no final. Bom, então importei o Material.dart. Agora vamos fazer aqui, vamos colocar o nosso aplicativo aqui dentro. Então nosso aplicativo também vai ser um widget, tá? Vai ser um widget que eu vou começar com o Material App, tá? Material App com M maiúsculo. E o Material App é até interessante a gente ver. Tem um azulzinho aqui, ó. Quando eu coloco o mouse em cima, ele diz o que é que está faltando. Então, está me sugerindo aqui utilizar o const do Material App. Vou salvar esse aplicativo. Vou salvar e vou botar aqui para reiniciar. Mostrou uma tela preta aqui. Tá? O que é que eu posso colocar dentro desse Material App? Como é que a gente vai construindo? É interessante você ver isso, porque como a gente está começando, eu sempre vou precisar colocar um widget dentro de outro. É assim que a gente vai construindo. Então, para saber o que é que eu posso colocar dentro dos widgets que eu estou utilizando, eu posso segurar o botão, o Ctrl, a tecla Ctrl, e clico aqui no Material.app. No Material.app eu tenho alguns parâmetros aqui, ó. Tem o Home, que é justamente a página principal do app, né? Initial Route, para trabalhar com rotas. Tem o Title, o título aqui, que seria da tela do aplicativo. Color, tema, Dark Tema, enfim, tem várias coisas aqui que eu posso utilizar dentro desse widget. Então é o que eu posso passar por parâmetro aqui dentro dos parênteses. Então eu posso colocar aqui, ó, o title desse aplicativo, que é a apresentação, por exemplo, a apresentação, vírgula, vou passar aqui, por exemplo, um texto. Tem texto lá, tem um text, posso utilizar? Eu posso utilizar aqui, ó. Não tem texto, então eu vou utilizar o Home, que é a página do meu aplicativo. Então, em vez de texto, eu vou utilizar um Home. E aqui dentro do Home eu vou colocar outro widget. O que é que eu posso colocar dentro do Home? Clico com o botão aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, um text. Dentro dos parênteses, o texto vocês já viram, né? Por exemplo, olá, mundo, boto ponto e vírgula aqui, salvei, certo? Tirar aqui essa ponto e vírgula, vou reiniciar aqui, restart, e apareceu aqui um olá mundo. Então é uma tela feinha, né? Apesar de ser vermelho e preto aqui, mas temos aqui uma estrutura bem básica de uma tela de aplicativo, certo? Então, o que é que a gente está criando aqui? Temos a nossa função de ponto de partida, o Home App, que executa o nosso aplicativo. Vamos utilizar para construir os widgets o Material.app, e dentro desse Material.app a gente bota aqui o Title e o Home. Então, aqui o Home é o widget que a gente está construindo essa tela aqui. Então, botei apenas um texto aqui. Se eu botar, por exemplo, vírgula, alguma coisa, mas eu quero adicionar outro texto, eu não posso fazer isso, ele vai dar um erro. Vou lá, mundo 2. Então, ponto de vírgula aqui, ó. Ele vai dar um erro aqui dizendo que é o seguinte, ele não...
Ele não está esperando argumento, mas recebeu um. Enfim, não posso fazer isso. Por quê? Porque eu sempre tenho que pensar na estrutura maior e adicionando elementos. Então, se eu quiser adicionar algum widget, teria que ser dentro do text ou dentro do widget que está aqui dentro. Tá certo? Pensando nisso, eu vou substituir text por algum widget que possa conter vários elementos. Então, aqui, ó, o widget text é só um texto. Então, posso pensar em algo que eu posso colocar elementos dentro dele, de algum widget. Então, vou substituir o text por exemplo, column. O column, ele permite eu colocar elementos dentro desse widget e vai dispor os elementos na forma vertical, como se fosse uma coluna. Beleza, então o que é que eu posso colocar aqui no column? Então, venho perto, seguro Ctrl, clico aqui em column, ou então você vai lá na documentação, e vê, inclusive, exemplos, recomendo que até que você faça isso, para ver como é que utiliza o column, tá certo? Mas aqui de forma rápida, segura o Ctrl, clica aqui no column e podemos ver aqui, ó, que ele tem Main Axis Alignment para fazer o alinhamento do eixo principal, que é na vertical, aqui Main Axis Size, tal, Cross Axis Alignment, Text Direction, tal, e temos o Children, que são os filhos. Inclusive, são os filhos, ou seja, dessa maneira, utilizando o Children, que eu vou poder adicionar os elementos dentro do column, tá? Já que a gente sabia que o column é uma estrutura que recebe vários elementos. Então, vou dar um Enter aqui. Tá vendo como é que ele está organizando isso? Tá? Então, ó, Children, e eu vou passar um array de o quê? De widgets. Então, os widgets que eu for colocando aqui vão ficando lá na vertical, porque é column, tá certo? E assim eu posso colocar widgets dentro de widgets. Tá bom? Então, eu vou botar aqui, por exemplo, text, olá, mundo 1. Vou botar uma vírgula aqui, text, olá, mundo 2, faltou as aspas aqui. Vou salvar. Só para ficar organizado, pessoal, é interessante dar um enterzinho aqui, ó, para ir deixando e organizando essa estrutura, tá? Se você quiser de forma simples, aqui no VS Code, Shift Alt F, ele organiza aqui para gente, tá? o código, certo? Vamos ver como é que tá aqui. Beleza, ele não atualizou. Por quê? Vou já mostrar por quê. Eu preciso, nesse primeiro momento, apertar aqui para reiniciar, tá bom? Para reiniciar, ele vai recarregar aqui e vai botar aqui, então, Olá Mundo 1, Olá Mundo 2, tá bom? Então, esse é o meu aplicativo que tem o quê? Que tem o Material App como widget de partida, né? De construção de widgets. Tenho um widget colo, dentro do colo tenho o texto Olá Mundo 1 e tenho o texto Olá Mundo 2, tá certo? Para eu poder botar esses widgets dentro do colo, eu preciso do children, que a gente viu que é um parâmetro para adicionar os filhos dentro do colo. Beleza, inclusive poderia, em vez de column, por exemplo, botar aqui, ó, row. Vou salvar, vou reiniciar aqui, vou mostrar aqui agora para vocês, ele está carregando. E Olá Mundo 1, Olá, aqui era para continuar Olá Mundo 2. Então ele deu esse tracejadozinho aqui amarelo e preto para dizer o quê? Que a tela não coube a estrutura que eu coloquei. Então eu preciso de alguma maneira organizar isso aqui para que ele pudesse quebrar para outra linha. Enfim, poderia, em vez de botar numa linha, botar dentro de um container para que o restante fosse para a linha de baixo, ou botar um scroll para que eu consiga com o dedo, né, lá pensando no
no celular pudesse arrastar para o lado e poder visualizar. Mas, por enquanto, só entenda que quando aparecer esse amarelinho aqui, é porque você precisa fazer algum ajuste na tela, né, de widget, porque ele não coube na tela, certo? Então, eu vou trocar aqui de row para column e vamos entender uma parte aqui. Ó, eu salvei lá o meu arquivo e na aula anterior eu falei do tal hot reload, que é esse relâmpagozinho aqui. Que é uma característica do Flutter que quando a gente salva o documento, ele é mostrado aqui no emulador ou no celular, mas não está acontecendo isso. Por quê? Porque para utilizar o hot reload, eu preciso utilizar dois widgets fundamentais. Eu tenho aqui dois grupos de widgets. Eu vou digitar aqui STL, que é de Stateless Widget ou Stateful Widget. Tá? Então, qualquer widget que a gente for criar agora, vamos utilizar um desses dois aqui. E qual a diferença entre os dois? Então, Stateless Widget são widgets que não têm estado. O que é que quer dizer isso? São widgets que não sofrem alterações ou não podem mudar o seu estado. Na prática, o que é isso? São widgets que permanecem sem alterar de forma visual o seu conteúdo. Lembra lá do aplicativo que a gente rodou por padrão? Então, o aplicativo que a gente rodou por padrão tinha um menu, tinha um texto, tinha aparentemente um número e tinha um botão. Aquele menuzinho lá, ele se manteve inalterado durante todo o uso do aplicativo. Então, provavelmente, aquele menu é um stateless widget. O texto que estava dizendo para a gente clicar, ele também permaneceu inalterado. Então, ele provavelmente é um stateless widget. O número que era alterado quando a gente apertava o botão, esse era um stateful widget. Porque o stateful widget, ele tem uma função que toda vez que ele precisar ser alterado, ele carrega novamente o seu elemento, o seu widget, com um novo valor. Já o stateless, ele tem um método build que, quando ele é montado na tela, quando ele é construído na tela, ele permanece. Você pode até ter alguma função que altere algum valor lá, esse valor pode até ser alterado, mas a função build não vai ser chamada, ou seja, eu não vou construir, eu não vou atualizar o meu widget. Sendo assim, ele permanece com o valor inalterado. Isso quer dizer que o widget vai permanecer inalterado, certo? De forma resumida, stateless widgets são aqueles widgets que não mudam o seu valor. Se for um texto, por exemplo, o texto permanece um texto e não vai ter o seu conteúdo alterado. Stateful, ele pode alterar o seu valor. Por exemplo, o número lá que está lá, que é do exemplo, se eu não apertar em nada, obviamente eu não vou alterar, mas se eu apertar no botão, o valorzinho lá ele vai ser alterado, certo? Entenderam a diferença? Então, para eu criar a estrutura aqui, o widget, eu vou digitar STL de stateless ou stateful e vou escolher um dos dois aqui. Então, por hora, vamos utilizar o stateless widget. Eu vou dar o Enter, então você poderia clicar e ele já cria essa estrutura aqui, ó, e já marca aqui, ó, o My Widget. Eu vou chamar, por exemplo, de My Home, por exemplo, tá? E vou salvar. Então, acabamos de criar
um widget novo que eu chamei de My Home, que ele está herdando aqui, ó, da classe Stateless Widget. Vocês podem ver que ele tem um método aqui, ó, build, que é para construir o widget na tela. E ele vai retornar alguma coisa. Esse return aqui, eu vou copiar desse column aqui, ó, até até o parênteses aqui, eu vou colar aqui, tá bom? Vou salvar e vou colocar aqui em home um widget chamado My Home, certo? My Home. E ele está dizendo aqui, ó, tem um azulzinho, ele precisa de alguma correção aqui. Então, ó, ele está dizendo para adicionar o modificador const. Beleza, adicionei. Vou colocar aqui, eu não salvei ainda não, tá? Tá vendo aqui, ó, que tem uma bolinha branca aqui que eu não salvei. Vou deixar por cima aqui, o emulador, e vou, aí ele fica. Salvei. E não aconteceu nada, né? Mas tudo bem. Nessa primeira vez eu tenho que dar o reiniciar aqui. Vamos lá. Atualizou. O que é que eu vou fazer? Eu vou, em vez de 2, vou botar 3 aqui, vou apertar Ctrl S para salvar e vou olhar. Beleza. Então, na hora que eu cliquei aqui, ó, vou até fazer isso aqui, ó. Vou apertar um 4 aqui e salvar. Já alterou aqui. Sem eu precisar ficar restartando. Isso aqui é a característica lá do Flutter chamado Hot Reload. Então, salvo o meu aplicativo e ele já atualiza de forma rápida, sem eu precisar ficar reiniciando. E é interessante isso porque agiliza demais na construção dos aplicativos. Beleza? Por que agora está dando certo? Porque agora eu estou utilizando o Stateless Widget e o Stateful Widget, que tem um método aqui que é o build para construir o meu widget. Assim ele consegue saber qual parte ele precisa atualizar aqui no aplicativo. Tá bom? Então, quando eu faço uma alteração aqui, ele entende que é algum filho do column que precisa ser atualizado. Tá certo, pessoal? Tudo bem até aqui? Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso aplicativo. Tá? Ainda está muito feinho esse aplicativo aqui, está longe de se tornar um aplicativo publicável. Beleza. Então vamos fazer a alteração. Lá nos widgets que a gente estava utilizando, eu falei que tem um widget que é bastante utilizado. Eu vou colocar ele aqui, que é o Scaffold. Esse Scaffold, deixa eu apagar isso aqui, depois a gente continua. Esse Scaffold é uma estrutura básica, já colocou um backgroundzinho branco aqui, já deu uma melhorada, apesar de ser pouca coisa. Mas o que é que ele tem? Vou segurar o Ctrl, dar o clique aqui e vamos ver o que é que ele tem. Ele tem um app bar. Um app bar é uma barra do aplicativo, Tem o body, que é o corpo do aplicativo, tem mais algumas coisinhas aqui, tem o drawer. O drawer é o menu, aquele menu lateral esquerdo. O end drawer é aquele menu lateral direito, tá bom? Se você quiser abrir um menu que vem da direita, é o end drawer. Se você quiser um menu lateral esquerdo, é o drawer. Tem o Bottom Navigation Bar, que é aquele botãozinho lá de baixo. Que mais? Tá? E temos outras coisas aqui que não tem como a gente mostrar tudo. Tá? Então vamos construindo essas partes. Então lembra lá daquela árvore? Scaffold, vocês vão tomar como uma parte mais externa, né? E vamos dividir agora os filhos do scaffold. Eu posso já passar. Aqui eu não preciso utilizar children, eu não preciso. Então na estrutura dele eu já posso botar o app bar direto, posso colocar o bar direto, tá? Então vamos utilizar aqui, ó, o app bar. Quando eu dou o enter aqui, eu vou utilizar já aqui o widget, que é o app bar. Tá? Eu já tenho esse widget aqui dentro do app bar. Eu tenho o que? Dentro do app bar, que é um widget, eu posso ter o title,
que é o título que fica lá. O que mais? Tem um background color que a gente vai mudar. Então vamos lá. Vamos botar aqui title e vou passar aqui. Posso passar direto o título? A apresentação era o que tinha lá? Era o que tinha lá? Deixa eu dar um... mas eu não posso colocar assim direto. Então é um texto, né? Então vou utilizar aqui text, por exemplo, e botar apresentação. Apresentação. O que ele está dizendo que está errado aqui? Vamos dar uma olhadinha e tá. Então aqui ó, tá dando um erro. Você dá uma olhadinha aqui. Porque o AppBar ele tem propriedades que não são constantes, não podem ser constantes. Então, eu não posso utilizar o const no AppPy do AppBar, certo? Então, tenho que tirar aqui, ó, salvar aqui, e o meu text ele é constante. Então, vou adicionar aqui, assim, dá certinho, tá certo? Então, quando eu tiver um widget e não posso utilizar o const, eu não posso ter esse const no elemento mais externo, que é o scaffold. Então foi o que eu fiz, eu tirei o const do scaffold, tá? Já que o AppBar não aceita, e deixei só onde é necessário, é justamente no title, no text aqui, né? Desculpa. Beleza. Então tem o texto aqui. O que mais que eu posso colocar? Eu tenho o background color, né? Eu tenho um background color. Quando eu tiver cor, eu posso utilizar o color e aqui colocar, por exemplo, o ARGB, assim como está lá no Figma, ou eu posso utilizar aqui, ó, o colors ponto e escolher uma cor, por exemplo, green. Eu tenho um green asset. Eu vou dar uma olhadinha nesse green. Se eu colocar só o green por padrão, ele vai botar esse verdinho aqui. Vamos lá dar uma olhadinha. Botou esse verde. Eu posso também mudar a tonalidade desse green, né? Posso até aqui Ctrl espaço. E aqui, ó, eu posso ver as tonalidades. O menorzinho é 50, depois tem um 100, 200, 300, 400. Esse sem nada é o padrão, que é o que eu estou utilizando, 600, 700, 800 e 900. Beleza? Então, se eu quiser esse mais simplesinho, posso clicar aqui, ó. Vou botar aqui o 50 e vai atualizar. Ficou um verdinho, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas tem um verdinho bem claro. Se eu botar, por exemplo, 70, ele já dá erro, porque não existe o 70 lá, tá? Existe o 100, o 200, opa, não, 100, atualizei, ficou um pouco mais escuro, e aí por aí vai, 200, 300, 400, tá? Ou posso escolher uma cor de acordo com o RGB. Aqui eu coloquei, ó, 0093A. Posso copiar aqui. E o colors eu posso representar por aqui o RGB e o ARGB, sendo que esse ARGB ele tem aqui, ó, o alpha, o R de red, o G de green, o B de blue. Só que nesse valor ele aceita valores de 0 a 255, né, para o RGB e para o alpha também. Não é o caso da nossa cor. Então eu não vou utilizar dessa forma se eu quiser utilizar aquela própria cor. Então o que é que eu preciso? Aquela cor lá, ela está no formato de hexadecimal. Então eu tenho que passar a cor direto. E assim eu posso passar, por exemplo, 0x para dizer que é hexadecimal, o alfa e o RGB. O alfa não tem opacidade, então FF. E agora eu passo a cor assim como está lá no Figma.
se eu não me engano, era 0090 0093A. Não, é essa aqui, né? Salvei essa aqui, tá? Então assim que eu passo uma cor RGB no formato hexadecimal, tá bom? Se você quiser aqui, você pode até fazer a alteração por aqui pelo próprio VS Code, tá? Como a ideia é só tomar como base, eu vou escolher uma cor aqui. Salvei, deixa eu ver como é que tá. Achei pouca diferença, mas tudo bem, tá valendo. Ele fez a alteração aqui para o RGB com o alvo, tudo bem. Só para vocês entenderem as maneiras que a gente pode colocar as cores aqui, tá certo? Então o que é que temos? Temos aqui, por enquanto, só o menu de apresentação aqui. Tá bom, o que é que tá faltando de acordo lá com o nosso desenho? Vamos criar agora o nosso menuzinho lateral. O nosso menu lateral, ó, eu dei o Enter aqui para ficar na mesma hierarquia aqui do app bar. Por quê? Porque eu estou dentro de quem? Eu estou dentro do scaffold, na mesma hierarquia do app bar. Eu dou Enter, venho aqui para a próxima linha, tá certo? Vocês podem fazer, ó, se você começar a digitar aqui, eu posso até apertar como Shift Alt F e ele já bota aqui na próxima linha para tentar organizar, deixar claro essa indentação. Porque se você começar a bagunçar, fica difícil visualmente você criar essa tela, tá certo? Por conta daquela abstração da gente ter sempre indo da parte mais externa para a parte mais interna. Bom, e ele vai ajudando aqui, ó, dizendo que aqui é o final do scaffold, do final do app bar. Ok? E aqui eu quero quem? Eu quero o drawer. O drawer é o menu esquerdo, lateral, né? E eu tenho um widget chamado drawer. Certo? E esse widget aqui ele vai receber o quê? Vamos lá, ó, já tem um child, né? Que é o filho, ou seja, ele recebe um único elemento. Qual a diferença de child e children, né? É a quantidade de elementos. Então aqui é só um filho. Mas se eu quiser colocar mais, aí eu tenho que pensar em algum widget que recebe mais, como por exemplo, um column, um row, um container, algo que possa receber mais widgets. Né? Uma lista de widgets. Então aqui no Draw eu posso botar, por exemplo, um container. Um container. Dentro desse container, o que é que o container recebe? Vamos botar aqui, ó. Ele recebe alinhamento, padding, color. O container ele é mais fácil da gente fazer essa customização, tá? Assert, né? Tem muita coisa, então eu consigo manipular, eu consigo ajustar mais o container. Mas o container ele recebe também um único filho, né? Então eu posso até alterar o container para, por exemplo, um column, seria bom. Vamos fazer o seguinte, então vamos deixar aqui o container. Do container, o que é que o container tem? Certo, regulation, beleza. Eu vou tirar esse container aqui e vou fazer o seguinte, aqui no drawer ele tem um background color e tem o chart. Deixa eu ver aqui. Então vamos botar aqui uma cor. Colors. Vou botar de forma mais simples. Algum verde aqui. 300. E vou botar aqui charge. Eu vou botar. Não posso passar array porque é só um. Né? E vou botar um color. Né? Porque é o menu vertical lateral, é o menu lateral, então eu vou botar um color. Dentro do color, ou seja, dentro desse menu, eu vou botar dois textos, tá? Menu 1
vocês devem ter percebido que eu errei. Por quê? Porque o Column não recebe um texto logo de cara. O que é que o Column recebe? Ele precisa de children, né? Então, para eu colocar elementos nele, eu preciso do children, passar uma array, e agora sim eu posso botar aqui o text, né? Menu 1, e vou botar o menu, aqui vou botar o text menu 2. Quando eu salvo isso aqui, deixa eu organizar isso aqui. Provavelmente o const que está faltando. Aqui, o que foi que ele fez? Ele botou esse ícone aqui de menu hambúrguer, né? Para que quando eu clicar nele, ele abre o menu lateral esquerdo e tem aqui, menu 1, menu 2. Por que ele está na vertical? Porque eu coloquei dentro do drawer, eu coloquei aqui, o child, column, e o column tem como filho dois textos, texto 1, texto 2. Beleza, salvei aqui. Então temos aqui o menu lateral esquerdo, né? A apresentação. Esse meio agora que está branco aqui, né? Aqui é o que? É o body. Então, embaixo de drawer, tá? Na mesma hierarquia de drawer. Então, no final de colo, final de drawer, eu dou enter e venho para cá e vou colocar quem? Meu body. O body é o que? Eu vou colocar vários elementos. Lá no meu esboço, né? No draft lá, eu tinha o que? Tinha texto, tinha imagem. Então vamos colocar algum elemento que possa receber filhos. Uma estrutura dessa poderia ser column. Dentro de column eu tenho, vamos lá, lembrar, column tem o que? Children. Então dentro de column eu tenho children que recebe de novo uma lista de itens. Quais itens seriam? Vamos botar um texto, o texto é mais simples de botar. Olá mundo, sei lá, um texto aqui só para mostrar para vocês como ficaria. Então um olá mundo aqui, certo? Então tenho aqui o texto. O que mais? O que é que eu vou colocar aqui embaixo desse texto? Tá bem simples, mas só para mostrar para vocês. Então tem que ser aqui dentro do children, eu tenho o texto, vou botar a vírgula aqui. Vou botar o que embaixo? Embaixo era uma imagem. Então na imagem eu tenho o image. O image eu tenho várias maneiras de colocar uma imagem. Poderia botar, vou botar aqui o ponto, image.asset.file.memory.network. As duas mais utilizadas são essas, assets, que é algum arquivo, documento, imagem, vídeo, né? Asset, você pode utilizar isso. E fica dentro do aplicativo. Ou poderia utilizar o network, né? Que é uma imagem da rede, uma imagem da internet. Então, para facilitar, vamos botar aqui network. Network ele está pedindo um src. Eu vou copiar aqui uma imagem e vou colocar aqui essa imagem. Peguei da internet. Então vamos lá. Então botei uma imagem. Então ele pega automaticamente da internet essa imagem. Beleza? Imagem.network. E aqui eu preciso, quando é texto, preciso adicionar aqui o const. Salvei. O que mais que eu quero fazer? Vou colocar aqui embaixo aquela estrutura para representar nome, profissão, local de trabalho e idade. Bom, vamos lá. Aquela estrutura aqui do Figma, vou dar uma olhada, é uma estrutura que está na vertical, mas para cada linha tem dois elementos. Tem um ícone, que eu vou mudar aqui, né? E um texto.
Então, continuo com o colo, só que agora um pouquinho diferente. Ainda nessa coluna eu vou ter 2 elementos. Para isso eu preciso mudar a estrutura e botar uma row, certo? Então, ainda aqui dentro de colo, se você quiser organizar, Shift Alt F, né? Se achar que precisa organizar, salva, ele permanece. Ainda aqui no final de colo, dentro de colo, eu vou criar o quê? Uma row, uma linha. O que é que a row tem? O que é que a linha tem? O que é que a linha vai ter? Vamos lá, Ctrl Shift ou Ctrl clique, seguro o Ctrl e clico lá. Então tem aqui, ó, também tem as mesmas características do column, que tem o children, né? Vamos lá. Tem o children que vai receber os elementos. A gente faz um teste aqui com o texto, né? Elementos. Beleza, tá errado. O que é que tá errado? Eu tô na mesma hierarquia do drawer, do appbar. E não pode. Por quê? Porque a row tá dentro do body, né? Então, essa estruturazinha aqui, é interessante a gente ver isso. Eu vou cortar. E vou botar onde? É um children, é um elemento daqui, ó. Ele tem que vir debaixo da imagem. Então, no final de network, aqui é o final de network, no final de image, vou botar aqui a minha row e começa aqui. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. E ao final da imagem, vou botar uma vírgula. E aqui embaixo de imagem eu vou botar uma row que vai ter o que? Children. E vai ter um texto. Text. Nome. Tá, apareceu o nome aqui. Beleza? Só que nessa linha eu vou ter 2 elementos. Ter o nome e vou ter também um íconezinho aqui atrás. Para eu botar o ícone, eu posso utilizar aqui, ó, posso utilizar icon e eu posso utilizar, se eu marcar aqui, ó, deixa eu ver aqui, os ícones. Ponto. Eu posso utilizar os ícones do Material Design, né? Material App. Ele consegue pegar os mesmos ícones do Material, que é a biblioteca de design de interface do Google, né? Então, se eu botar, por exemplo, Pearson, e vou botar uma vírgula, então, ó, ele conseguiu acessar. Então vamos entrar bem aqui no vocês podem utilizar esses mesmos ícones aqui, ó. Então se eu botar ABC vai aparecer esse ícone, Add vai aparecer esse ícone, a gente vai utilizar lá no botãozinho, ó, ADB, Android Device, né? Esses mesmos aqui. O que eu utilizei foi esse aqui, ó, do Pearson. Esse aqui, né? Tem Pearson 2, Pearson 3. Tem algumas poucas alterações. O que mais que eu posso utilizar? Tem alguns aqui. Tá, então eu vou utilizar alguns desses aqui.
Certo, como é que está nosso aplicativo? Tem o ícone e tem um nome. Vamos aqui em Row, eu tenho Children, né? Se eu der o clique aqui, ó, eu tenho também Main Axis Alignment. Então posso fazer um alinhamento no eixo principal. O eixo principal da linha, da row, é na horizontal. Então se eu fizer isso, eu posso botar o center na horizontal. Max Axis Alignment, eu vou fazer o que? Main Axis Alignment ponto center. Então vou fazer o alinhamento de quem? Da linha, dos elementos da linha. Vou ver como é que ficou. Então alinhei ao centro aqui. Para separar esse aqui de forma simples aqui entre a imagem e a linha, eu vou botar um Sized Box e aqui eu passo a altura de 60, por exemplo. Aqui uma vírgula no final, então estou adicionando um Sized Box. Deixa eu conferir aqui como é que ficou. Então ele adicionou um container, poderia ser, só que esse Sized Box é justamente para a gente fazer um espaçamento assim bem rápido, tá? Adicionar o const, já que eu não vou alterar. Aqui, o que mais? O que é que eu vou fazer? Agora o nome eu vou botar só o... trocar aqui, né? Isso aqui. Vou fazer... Certo. Eu vou copiar essa parte aqui, ó, que é a minha linha. Vou repetir isso aqui só para organizar. Shift Alt F. Pronto. Então vou copiar aqui a minha row, né? Que é a minha linha. Boto vírgula para a linha de baixo, boto vírgula, vou para a linha de baixo, boto vírgula. Então 3, vou para a linha de baixo. Se não me engano são 4, né? Lá no meu esboço, 1, 2, 3, 4. Nome, profissão, local de trabalho e idade. Então, nome, profissão, dev. O que mais? Local de trabalho, FIP e a idade. 20. Salvei. Deixa eu ver aqui como é que tá. Beleza. O que a gente precisa fazer? Tá parecido mais ou menos lá com o nosso esboço, tá? O que eu vou alterar é só esse ícone aqui. Aí vocês dão uma olhadinha lá. Eu acho que esse aqui é work. Olha. É a maletinha. Personalidade, que era bem parecido com ela, tá certo? E aqui era um bolinho cake. Beleza. Ficou muito colado, né? Vamos no final de cada linha. Deixa eu ver. Linha. Poderia botar aqui no final de cada linha um desse aqui, size box, no final de cada linha, com 20, será que fica bom? Uma forma bem 20, já que a gente não viu estilos ainda. Tá, show de bola, tá melhorzinho. Vamos lá pro final. Vamos fazer o seguinte, a gente viu aqui como colocar uma imagem da internet. Vamos ver como é que a gente coloca uma imagem aqui do computador, do aplicativo, uma imagem que
fica no aplicativo, né? Dentro do aplicativo. Aqui a gente precisa colocar dentro da pasta do aplicativo. Vou criar aqui uma. Vou clicar aqui, ó, dentro do projeto e criar uma pasta chamada Assets. Dentro desse Assets, eu posso ter os assets seriam as imagens, documentos, vídeos. Então eu vou criar uma pasta Images. E dentro dessa image, deixa eu ver se eu vou pegar aqui um arquivo, colocar dentro dessa pasta. Downloads. Tá, vou botar aqui, vou arrastar para cá essa foto aqui, vou renomear ela, que fica muito perfil.jpg. Beleza, perfil.jpg. É uma imagem bem grande, né? É recomendado você botar, deixa eu ver, só 61k mais, não tem problema. Tá, então ela está dentro de Assets, Images, perfil.jpg. Eu não posso ainda adicionar do jeito que está aqui. Image, por exemplo, aqui no final de row, aqui no column. Adicionar. Eu preciso ir lá aqui no meu arquivo pubspec.yaml. E vou descendo até aqui, ó. Vocês podem até ver que tem aqui, ó, para adicionar assets para a sua aplicação, adicione uma seção de assets como essa aqui. Então, estou adicionando dentro de assets, aqui, ó, a pasta images. Tá, então vamos tirar aqui, você pode tirar o comentário ou botar assim, assets. O arquivo .yaml ele é um formato de indentação também. Então, boto assim, assets, dou enter, aí indentação do tabzinho, ou você pode só descomentar a parte ali de cima. Eu criei a parte assets, a pasta assets, barra images. Poderia botar só barra aqui para ele pegar todas as imagens, ou posso adicionar aqui o meu perfil.jpg. Salvei. Quando eu salvo, ele já executa aqui ele já carrega aqui os pubget, que é para atualizar de acordo com o meu pubspec.yaml. Tá, deu errozinho aqui, porque essa editação é para cá. Vamos lá, salvar de novo. Ele roda pubspec.pubget. Aqui, né? Em vez de PNG, salvar. E agora aqui no final da row, ainda nessa column, eu quero lá no final da idade, eu quero adicionar o que? Uma image ponto asset. O que é que eu vou passar aqui? O caminho. Onde é que esse meu arquivo tá? Tá dentro de assets barra images barra perfil.jpg. Vou salvar, vou dar uma olhadinha e salvou aqui essa imagem. Não estava previsto, né? Mas eu queria mostrar para vocês como adiciona uma imagem do arquivo do projeto aqui. O que mais? Está faltando colocar o menuzinho lá embaixo, né? Então vamos lá. O menuzinho lá embaixo fica na mesma hierarquia de appbar, de drawer, de body. Só para organizar o código Shift Alt F. E aqui no final do body, né? O que é que eu vou adicionar? Então
aqui no final do colo eu vou adicionar um Bottom Navigation Bar, que é justamente aquele menuzinho lá de baixo. Aquele menuzinho lá de baixo eu tenho um widget que é Bottom Navigation Bar. E o que é que esse widget posso utilizar nele? Então, certo. Então, nesse Bottom Navigation Bar, eu tenho os itens que inclusive é obrigatório. Beleza. Então, no Bottom Navigation Bar, eu vou botar aqui os itens. É que eu posso passar, se eu não me engano, a gente colocou menu 1 e menu 2 lá no esboço. No itens, vou adicionar Bottom Navigation Bar item. Deve ter obrigatoriamente o ícone e eu vou botar um label. O ícone icons label e um label vou botar isso aqui. Eu vou copiar o Bottom Navigation Bar item, que é ele todo. Aqui eu vou botar menu 2, menu 4. Startar aqui. Menu 1, menu 2, menu 4. Enfim, era isso. E era esse o aplicativo que eu queria mostrar aqui para vocês. Então, um pouquinho de cada aqui, né? A maioria dos aplicativos tem essa parte aqui. A parte de cima tem o body, tem um menu aqui embaixo, né? Tem um menu. Você tem que botar pelo menos 2 menus aqui. Não tem como a gente deixar só um menu, E era isso. Então, aqui que ficou de mostrar, a gente sempre vai da área mais externa para a área mais interna, né? Criando os elementos mais externos, como se fosse uma página, e aí vamos entrando nos detalhes dos widgets. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula.